No vídeo de hoje iremos explorar os 7 mistérios ocultos da Bíblia que poucos conhecem. A Bíblia, um livro sagrado que atravessou milênios, influenciou civilizações e moldou a história da humanidade. Mas, por trás de suas páginas conhecidas, existem mistérios ocultos, segredos que poucos conhecem, enigmas que desafiam o entendimento comum. Que mensagens codificadas podem estar escondidas nas Escrituras? Que segredos se perderam ao longo do tempo? E o que a história nos revela sobre os escritos esquecidos? Neste vídeo, você embarcará em uma jornada profunda e reveladora pelos 7 mistérios ocultos da Bíblia. Exploraremos livros perdidos, seres misteriosos, códigos ocultos, profecias enigmáticas e muito mais. Prepare-se, pois o último mistério pode mudar a maneira como você enxerga a história sagrada. Se você gosta de temas intrigantes e mistérios bíblicos, já deixe seu like e se inscreva no canal para não perder mais conteúdos como este. Agora vamos mergulhar no primeiro grande mistério oculto da Bíblia. O primeiro mistério é o livro perdido de Enoque. Imagine um livro tão misterioso e polêmico que foi deliberadamente removido da Bíblia. Um texto que descreve segredos proibidos, encontros com anjos caídos e até mesmo visões sobre o fim dos tempos. Esse é o livro de Enoque, uma obra envolta em mistério e teorias conspiratórias. Por que ele desapareceu das Escrituras Sagradas? O que ele continha que era tão controverso? E mais importante, quais segredos esse livro esconde? Vamos mergulhar fundo nesse mistério e descobrir o que a história tentou apagar. Antes de falarmos sobre o livro, precisamos entender quem foi Enoque. De acordo com o Gênesis 5:24, Enoque era um descendente direto de Adão e o bisavô de Noé. Mas o mais impressionante é que a Bíblia diz que ele nunca experimentou a morte. A passagem diz: Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o levou para si. O que isso significa? Diferente de outros personagens bíblicos, Enoque não morreu. Ele foi diretamente arrebatado por Deus. Esse detalhe já torna Enoque uma figura misteriosa. Mas o que realmente intriga os estudiosos é o fato de que ele teria deixado escritos importantes antes de sua partida. E esses escritos revelariam verdades ocultas sobre o universo, os anjos caídos e até o Apocalipse. O livro de Enoque é um conjunto de textos atribuídos a ele. E acredita-se que tenha sido escrito entre os séculos 3 e a.C. por judeus que preservavam antigas tradições orais. Ele é dividido em várias partes, mas os trechos mais impressionantes incluem o Livro dos Vigilantes. Fala sobre um grupo de anjos caídos chamados Vigilantes que desceram à terra, ensinaram conhecimentos proibidos aos humanos e tiveram filhos híbridos, chamados Nefilim. O Livro das Parábolas contém descrições detalhadas do Messias, julgamentos divinos e até referências que muitos associam a Jesus Cristo, séculos antes de seu nascimento. O livro astronômico, um dos textos mais enigmáticos, onde Enoque descreve leis cósmicas, calendários celestes e até viagens pelo universo guiadas por anjos. O livro dos sonhos fala de visões proféticas, inclusive sobre um grande dilúvio, algo que se relaciona diretamente com a história de Noé. A Epístola de Enoque, uma mensagem final sobre o destino da humanidade, o fim dos tempos e o julgamento divino. O conteúdo desse livro é tão chocante e detalhado que levanta uma questão. Se Enoque andou com Deus e escreveu esses relatos, por que seu livro foi removido da Bíblia? A grande questão é que o livro de Enoque foi amplamente aceito por séculos. Ele era lido por judeus e cristãos primitivos, e até mesmo alguns livros do Novo Testamento, como Judas 1:14 e 15, fazem referências diretas a ele. Então, o que aconteceu? Com o tempo, a igreja começou a questionar a autenticidade de certos textos e decidiu quais seriam considerados inspirados por Deus. Esse processo ocorreu durante os primeiros séculos da era cristã, especialmente nos concílios de Hipona, 393 d.C., e Cartago, 397 d.C., onde a formação do cânone bíblico foi definida. Os estudiosos e teólogos deram algumas razões para a exclusão do livro de Enoque. Primeiro, conteúdo controverso. As histórias de anjos caídos, híbridos, Nefilim e profecias detalhadas não se encaixavam na narrativa que a igreja queria consolidar. Segundo, influência apocalíptica. O livro traz previsões muito detalhadas sobre o juízo final, algo que poderia causar pânico e interpretações extremas. Terceiro, origem incerta. Apesar de ser um texto antigo, ninguém sabia exatamente quem o escreveu, já que era um texto passado por tradição oral antes de ser registrado. Como resultado, o livro de Enoque foi banido, apagado e considerado apócrifo pela maioria das tradições judaico-cristãs. Mas aqui está algo curioso. Apesar de ser banido,
o livro de Enoque não desapareceu completamente. Ele foi preservado por algumas comunidades, principalmente na Etiópia, onde a Igreja Ortodoxa Etíope ainda o considera parte das escrituras sagradas. Além disso, fragmentos do livro de Enoque foram encontrados entre os manuscritos do Mar Morto, descobertos na década de 1940. Isso prova que esse texto já existia em tempos antigos e que, de alguma forma, sobreviveu ao tempo e à censura. Hoje, pesquisadores e teólogos analisam suas mensagens e se perguntam: o livro de Enoque traz informações verdadeiras sobre a queda dos anjos e os segredos divinos? Suas profecias sobre o Apocalipse ainda podem acontecer? Ele foi removido da Bíblia para esconder algo da humanidade? Seja qual for a resposta, uma coisa é certa: o livro de Enoque continua sendo um dos maiores mistérios da história bíblica. O segundo mistério é os Nefilim, filho dos anjos caídos. A Bíblia está repleta de passagens misteriosas, mas poucas são tão intrigantes quanto a menção aos Nefilim. Quem eram essas criaturas? De onde vieram? E qual o impacto de sua existência na história da humanidade? Para responder a essas perguntas, precisamos voltar ao livro de Gênesis, onde encontramos uma das passagens mais enigmáticas das Escrituras. No capítulo 6 de Gênesis, lemos o seguinte: quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. E então, no versículo 4, encontramos a chave do mistério. Naqueles dias estavam os Nefilim na terra, e também depois quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Estes foram os heróis do passado, homens de renome. Mas quem são esses filhos de Deus? E quem são os Nefilim? Existem 3 interpretações principais para esse texto. A primeira, conhecida como a teoria dos anjos caídos, sugere que os filhos de Deus eram, na verdade, anjos que se rebelaram contra Deus e tomaram mulheres humanas como esposas, gerando uma descendência híbrida, os Nefilim. Essa ideia é reforçada pelo livro de Judas 1:6, que menciona anjos que abandonaram sua habitação natural e foram aprisionados. Outra referência importante está no livro de 1 Pedro 3:19-20, que fala de espíritos em prisão desde os dias de Noé. Muitos teólogos acreditam que esses seriam os anjos caídos que cometeram esse pecado. A segunda interpretação é conhecida como a teoria dos reis poderosos. Ela sugere que os filhos de Deus eram governantes antigos, reis que tomavam mulheres indiscriminadamente e estabeleciam linhagens poderosas. Segundo essa visão, os Nefilim seriam guerreiros lendários, famosos por sua força e feitos heróicos, e não necessariamente seres sobrenaturais. A terceira teoria defende que os Nefilim eram uma raça extinta de gigantes. Isso se baseia em outras passagens da Bíblia, como em Números 13:33, onde os espias de Moisés relatam a existência de gigantes na terra de Canaã, descendentes dos Nefilim. O que é ainda mais intrigante é que há vários relatos de supostos achados arqueológicos que indicariam a existência de esqueletos gigantes. Embora muitos desses achados sejam considerados fraudes ou interpretações erradas, a lenda persiste. Muitos apontam que as mitologias antigas de várias civilizações também falam de seres divinos se unindo a humanos e gerando descendências poderosas. Do mito grego dos titãs ao épico sumério de Gilgamesh, a ideia de gigantes ou semideuses é recorrente em diversas culturas. Se os Nefilim realmente existiram, o que aconteceu com eles? Algumas teorias dizem que foram destruídos no dilúvio de Noé. Outras sugerem que alguns sobreviveram e deram origem a povos poderosos. Mas há quem acredite que o DNA dos Nefilim ainda está entre nós. Alguns estudiosos da conspiração afirmam que certas linhagens reais ou poderosas do mundo poderiam ser descendentes diretos desses antigos seres. O livro de Enoque, um texto apócrifo que não faz parte do cânone bíblico tradicional, detalha ainda mais essa história. Nele, os anjos caídos, chamados de vigilantes, ensinam segredos proibidos à humanidade e são punidos por Deus. Esse livro foi amplamente aceito por algumas comunidades judaicas antigas e até mesmo citado na Epístola de Judas, mas foi excluído da maioria das Bíblias cristãs. Os Nefilim foram apenas guerreiros lendários? Eram descendentes de reis poderosos? Ou realmente híbridos entre humanos e seres celestiais? O que você acha? Deixe sua opinião nos comentários e vamos continuar essa investigação juntos. O terceiro mistério é o código secreto na Bíblia. Agora, prepare-se para um dos mistérios mais enigmáticos das Escrituras, o código oculto da Bíblia. Durante séculos, estudiosos, rabinos e pesquisadores se perguntaram se a Bíblia esconde mensagens secretas, codificadas dentro de suas palavras.
Mas e se eu te dissesse que há indícios de que a própria Bíblia pode conter mensagens criptografadas, escondidas em padrões matemáticos que podem revelar eventos do passado, do presente e até do futuro? Essa teoria não é apenas fruto de imaginação ou de suposições. Ela tem sido estudada por especialistas há anos e envolve a aplicação de métodos científicos e matemáticos. A ideia de que a Bíblia contém mensagens codificadas não é nova. Há séculos, estudiosos judeus acreditavam que o Antigo Testamento, especialmente a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, possuía segredos ocultos deixados por Deus. No entanto, essa teoria ganhou uma nova dimensão no século XX, quando matemáticos e cientistas começaram a analisar o texto bíblico usando a tecnologia moderna. Foi então que surgiu o chamado Código da Bíblia, popularizado pelo jornalista Michael Drosnin em seu livro O Código da Bíblia, lançado em 1997. O livro foi baseado nos estudos do matemático israelense Eliyahu Rips, que aplicou um método estatístico conhecido como sequência de saltos equidistantes. Mas como isso funciona? O método consiste em pegar o texto original da Bíblia, sem espaços ou pontuação, transformando-o em uma sequência contínua de letras. Em seguida, um algoritmo analisa padrões ocultos ao pular um número fixo de letras, revelando palavras e frases surpreendentes. A ideia é que dentro da Bíblia, certas palavras relacionadas a eventos importantes da história humana aparecem agrupadas de maneira que desafiam a estatística comum. Mas será que isso é real? Para testar essa hipótese, Eliyahu Rips e sua equipe realizaram uma série de experimentos. Eles aplicaram o método no livro de Gênesis e encontraram nomes de figuras históricas, como Napoleão, Hitler, Einstein, além de eventos marcantes como a Segunda Guerra Mundial e o assassinato de John F. Kennedy. Mas o que mais chamou a atenção foi uma descoberta sobre o primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin. Michael Drosnin alegou que antes do assassinato de Rabin em 1995, ele encontrou no código da Bíblia as palavras Yitzhak Rabin, próximas da expressão assassino que matará. Ele teria até tentado avisar Rabin sobre essa descoberta, mas o aviso foi ignorado. E então, meses depois, Rabin foi realmente assassinado. Essa descoberta deixou muitas pessoas convencidas de que realmente há algo oculto dentro das Escrituras. Mas nem todos concordam com essa ideia. Apesar das descobertas intrigantes, muitos cientistas e especialistas são céticos quanto ao código da Bíblia. Estatísticos afirmam que os padrões encontrados podem ser simplesmente coincidências. Eles argumentam que se você aplicar esse mesmo método em outros livros extensos, como Guerra e Paz, de Tolstói, ou até mesmo no Moby Dick, também é possível encontrar palavras e frases que parecem prever eventos futuros. Em 1999, um grupo de matemáticos publicou um estudo refutando a teoria, afirmando que os padrões poderiam ser explicados por pura aleatoriedade. Então estaríamos apenas vendo conexões onde não existem? Independentemente das controvérsias, o Código da Bíblia continua sendo um dos mistérios mais fascinantes já estudados. Se for real, isso significaria que a Bíblia não apenas contém mensagens espirituais, mas também um projeto codificado que ultrapassa o tempo e o espaço. Seria possível que Deus tenha deixado essas mensagens ocultas propositalmente, esperando que tivéssemos tecnologia suficiente para descobri-las? Ou será que estamos apenas enxergando padrões onde queremos ver? O fato é que a ciência ainda não conseguiu dar uma resposta definitiva e o mistério continua. O quarto mistério é as profecias perdidas da Bíblia. Ao longo dos séculos, a Bíblia tem sido estudada, traduzida e interpretada de diversas formas. Mas você já se perguntou se existem profecias que, por algum motivo, foram esquecidas, suprimidas ou simplesmente se perderam no tempo? Será que existem mensagens divinas que foram deixadas de fora das versões que conhecemos hoje? Esse é um dos mistérios mais intrigantes das Escrituras Sagradas, as profecias perdidas da Bíblia. Para entendermos esse mistério, precisamos voltar no tempo, muito antes das versões modernas da Bíblia que temos hoje. Durante séculos, as Escrituras foram copiadas à mão por escribas, traduzidas de um idioma para outro e até mesmo editadas por líderes religiosos. Nesse processo, algumas passagens podem ter sido modificadas, outras removidas intencionalmente e algumas até esquecidas. E o mais intrigante, há indícios de que profecias importantes podem ter sido apagadas ou ocultadas propositalmente. Um exemplo fascinante são os manuscritos do Mar Morto, descobertos entre 1946 e 1956 em cavernas próximas ao Mar Morto. Esses textos antigos, datados de mais de 2000 anos, contêm versões de livros bíblicos e escritos que nunca foram incluídos na Bíblia tradicional. Entre eles, há menções a profecias que parecem ter sido deixadas de fora das Escrituras que conhecemos hoje.
Por que isso aconteceu? Quem decidiu quais profecias deveriam ser mantidas e quais deveriam ser esquecidas? A verdade é que, ao longo da história, diversos concílios da Igreja decidiram quais livros fariam parte do cânon bíblico e quais seriam considerados apócrifos. O Concílio de Nicéia, realizado no século IV, foi um dos eventos mais importantes nesse processo. Líderes religiosos da época analisaram diversas escrituras e determinaram quais delas eram autênticas e quais deveriam ser descartadas. Mas o que motivou essas decisões? Teria sido apenas a busca pela verdade divina? Ou haveria interesses políticos por trás dessas escolhas? Outro fato curioso é que algumas profecias mencionadas na própria Bíblia parecem ter desaparecido. Um exemplo clássico é o livro das Guerras do Senhor, citado no Antigo Testamento, mas que não faz parte da Bíblia que conhecemos hoje. O que esse livro continha? Será que suas profecias revelavam algo que não deveria ser conhecido pela humanidade? E não podemos esquecer os escritos atribuídos a profetas como Enoque e Esdras. O livro de Enoque, por exemplo, foi amplamente citado por escritores bíblicos antigos, incluindo Judas, no Novo Testamento. No entanto, esse livro foi considerado apócrifo e removido do cânon oficial. O mais interessante, ele traz descrições detalhadas sobre a vinda do Messias, eventos cósmicos e até mesmo uma visão sobre anjos caídos e seres divinos interagindo com os humanos. Se esse livro fosse aceito como parte da Bíblia, será que nossa visão sobre o mundo espiritual seria diferente? Muitos estudiosos acreditam que algumas dessas profecias perdidas poderiam conter informações sobre o fim dos tempos, sobre civilizações antigas e até sobre eventos futuros que ainda não compreendemos totalmente. Há teorias que sugerem que certos escritos foram removidos porque poderiam desafiar o controle das autoridades religiosas sobre a narrativa espiritual da humanidade. Mas será que essas profecias realmente se perderam para sempre? Ou será que ainda existem manuscritos escondidos em algum lugar do mundo, esperando para serem redescobertos? E o que isso significa para nós hoje? Será que há mensagens divinas que ainda não conhecemos? E se essas profecias perdidas pudessem mudar a maneira como entendemos nossa existência e o futuro da humanidade? O quinto mistério é o desaparecimento da Arca da Aliança. A Arca da Aliança. Um dos objetos mais sagrados e misteriosos de toda a Bíblia. Disse que foi construída sob as ordens diretas de Deus e que possuía um poder indescritível. Mas há um detalhe que intriga estudiosos e arqueólogos há séculos. Ela simplesmente desapareceu da história. Como um dos artefatos mais sagrados de Israel pode ter se perdido? Foi roubada? Ocultada? Destruída? Ou estaria escondida, esperando ser redescoberta? Neste segmento, vamos mergulhar a fundo nesse mistério e explorar as teorias mais impressionantes sobre o paradeiro da Arca da Aliança desaparecida. Para entender a importância desse artefato, precisamos voltar ao início. A Arca da Aliança foi construída por ordem de Deus e entregue a Moisés no Monte Sinai, conforme descrito no livro do Êxodo, capítulo 25. Era feita de madeira de acácia, revestida de ouro puro por dentro e por fora. No topo, havia 2 querubins dourados com asas estendidas, simbolizando a presença divina. Mas o que tornava a arca tão especial? Dentro dela, segundo a Bíblia, estavam guardados 3 itens sagrados: as tábuas da lei, os 10 mandamentos, escritos pelo próprio dedo de Deus, o bordão de Arão, um cajado que floresceu milagrosamente, provando a autoridade sacerdotal de Arão, um pote de maná, alimento milagroso enviado por Deus para sustentar os israelitas no deserto. A arca era mais do que um simples objeto religioso. Era considerada o trono terreno de Deus, o local onde sua presença se manifestava. Seu poder era tão grande que ninguém podia tocá-la sem sofrer as consequências. No livro de 2 Samuel 6:7, há um relato impressionante. Um homem chamado Uzá tentou segurar a arca quando ela estava prestes a cair e morreu instantaneamente. Por séculos, a arca acompanhou os israelitas em suas batalhas, sendo responsável por vitórias milagrosas. Mas, de repente, ela desapareceu. O último local conhecido onde a arca esteve guardada foi o Templo de Salomão, em Jerusalém. Segundo os relatos bíblicos, ela ficava no Santo dos Santos, a parte mais sagrada do templo. Mas no ano 586 a.C., o rei Nabucodonosor da Babilônia invadiu Jerusalém, destruiu o templo e levou diversos tesouros como espólio de guerra. No entanto, nenhum registro menciona a arca entre os objetos saqueados. E é aí que o mistério começa. Se os babilônios não a levaram, o que aconteceu com a Arca da Aliança? Desde então, inúmeras teorias tentam explicar o sumiço da arca. Vamos explorar as mais conhecidas e intrigantes.
Uma das teorias mais aceitas sugere que os sacerdotes do templo, prevendo a destruição iminente de Jerusalém, teriam retirado a Arca do Santo dos Santos e a escondido em um local seguro. O segundo, Livro dos Macabeus 2:4-8, menciona que o profeta Jeremias teria levado a arca para uma caverna no Monte Nebo, na atual Jordânia, e a selado, declarando que ninguém a encontraria até que Deus decidisse revelá-la. Até hoje, arqueólogos procuram evidências dessa possível caverna secreta, mas sem sucesso. Outra teoria fascinante é que a arca nunca saiu de Jerusalém. Alguns estudiosos acreditam que ela pode estar enterrada sob o Monte do Templo, onde hoje se encontram a Cúpula da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa. Isso explicaria por que não há relatos da arca sendo levada pelos babilônios. Os sacerdotes podem tê-la enterrado antes da invasão, e sua localização teria sido esquecida ao longo dos séculos. O grande problema? Pesquisas arqueológicas nessa área são extremamente limitadas, devido à sensibilidade religiosa do local. Essa talvez seja a teoria mais polêmica e controversa. Segundo a tradição da Igreja Ortodoxa Etíope, a Arca da Aliança não foi destruída nem perdida. Ela estaria guardada na Igreja de Santa Maria de Sião, em Aksum, Etiópia. A história diz que o filho do rei Salomão com a rainha de Sabá, chamado Menelik Preri, teria levado a arca para a Etiópia por ordem divina. Desde então, um grupo seleto de monges supostamente protege a arca, e apenas um guardião pode vê-la. O problema? Ninguém além desse guardião jamais pôde verificar a autenticidade do artefato. Existem até teorias mais radicais, sugerindo que a arca pode ter sido levada para lugares inusitados, como o deserto do Saara, cavernas no Oriente Médio ou até mesmo ilhas remotas. Alguns pesquisadores especulam até mesmo uma ligação da arca com tecnologias avançadas desconhecidas ou eventos sobrenaturais. Apesar de séculos de buscas, a Arca da Aliança nunca foi encontrada. Se ainda existir, pode estar enterrada em algum lugar do mundo, esperando para ser descoberta. Se for encontrada, o que isso significaria? Seu poder ainda estaria ativo? O mundo está preparado para tal revelação? A única certeza é que, enquanto a arca permanecer desaparecida, seu mistério continuará intrigando gerações. O sexto mistério é a verdadeira localização do Jardim do Éden. Desde os primórdios da humanidade, o Jardim do Éden tem sido um dos maiores mistérios da Bíblia. Descrito no livro de Gênesis como um paraíso terrestre, um lugar de perfeição onde Adão e Eva viveram antes da queda, ele é frequentemente associado à ideia de um mundo intocado, sem dor ou sofrimento. Mas afinal, onde ficava esse jardim maravilhoso? Ele realmente existiu? Ou será que o Éden é apenas um símbolo de algo maior? Vamos mergulhar fundo nesse mistério e explorar as teorias, as evidências e os enigmas que envolvem a localização do Jardim do Éden. A principal fonte de informações sobre o Jardim do Éden está no livro de Gênesis. Vamos ler o que diz. A passagem. Gênesis 2:8-10. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida. E a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e tornava-se em 4 braços. A Bíblia menciona 4 rios que saíam do Éden e se dividiam. Em Pison, rodeava a terra de Avilá, onde havia ouro. Giom cercava a terra de Cush. Tigre e Dequel corria pelo leste da Assíria. Eufrates, um dos rios mais conhecidos do mundo antigo. Com base nesses detalhes, estudiosos e arqueólogos têm tentado localizar o Éden no mundo real. Ao longo dos séculos, muitas hipóteses surgiram sobre onde poderia ter ficado o Éden. Vamos explorar algumas das mais fascinantes. A teoria mais popular sugere que o Éden estaria localizado na região da Mesopotâmia, onde hoje ficam o Iraque, o Kuwait e partes da Síria, Turquia e Irã. Essa região é conhecida como o berço da civilização, onde surgiram algumas das primeiras cidades da história, como Ur, Nippur e Babilônia. Os rios Tigre e Eufrates ainda existem hoje e são bem conhecidos. A Mesopotâmia foi o local de muitas histórias bíblicas, como a Torre de Babel e o Dilúvio. A região possuía uma vegetação rica e um solo fértil, características compatíveis com a descrição do Éden. Mas há um problema. Onde estão os rios Pison e Gion? Eles não são identificados com clareza no mapa atual. Alguns sugerem que poderiam ter secado ou sido alterados ao longo dos milênios. Outra hipótese intrigante sugere que o Éden poderia estar submerso sob as águas do Golfo Pérsico.
Segundo essa teoria, o Golfo Pérsico era, há cerca de 10.000 anos, uma planície fértil com muitos rios. Mas, com o derretimento das calotas polares no fim da última era glacial, o nível do mar subiu e cobriu essa terra. Estudos geológicos mostram que havia rios antigos fluindo para essa região. Algumas histórias mesopotâmicas falam de terras perdidas sob as águas. A Bíblia menciona que um rio saía do Éden e depois se dividia, o que poderia indicar um delta de rio na costa. Se essa teoria estiver correta, o verdadeiro Éden poderia estar escondido no fundo do mar. Outra possibilidade fascinante é que o Éden poderia estar na África, mais especificamente na região da Etiópia. A Bíblia menciona um dos rios do Éden, o Gion, como sendo o que cercava a terra de Cuxi. Na antiguidade, Cuxi era associado à região do Sudão e Etiópia. A ciência moderna sugere que a humanidade surgiu na África. Alguns estudiosos acreditam que a referência a Cuxi pode indicar que o Éden estava nesse continente. Existem grandes rios na África, como o Nilo, que poderiam estar conectados a essa teoria. Mas, mais uma vez, os outros rios não se encaixam perfeitamente, o que levanta dúvidas sobre essa hipótese. E se o Jardim do Éden não fosse um lugar físico, mas sim um conceito espiritual? Muitos teólogos argumentam que o Éden representa um estado de harmonia entre Deus e a humanidade, e não um local geográfico específico. A Bíblia usa frequentemente linguagem simbólica para transmitir mensagens espirituais. O Éden contém elementos que aparecem novamente no livro do Apocalipse, como a árvore da vida, sugerindo um significado mais profundo. Alguns acreditam que o Éden representa a relação perfeita entre Deus e os seres humanos antes do pecado. Se essa teoria estiver correta, o Jardim do Éden não estaria em um mapa, mas sim em um estado de comunhão com Deus, algo que pode ser restaurado no futuro. Com tantas teorias e possibilidades, o mistério do Jardim do Éden continua aberto. Ele poderia ter estado na Mesopotâmia? Ou será que foi engolido pelo mar? Quem sabe esteja ligado à origem da humanidade na África? Ou talvez seja algo que vai além da nossa compreensão material. O fato é que, independentemente de onde o Éden estava, seu significado continua poderoso até hoje. Ele representa um tempo e um lugar onde a humanidade viveu em perfeita harmonia com Deus, a natureza e consigo mesma. Mas agora eu quero saber, qual dessas teorias você acha mais convincente? Você acredita que o Éden foi um local físico real ou um símbolo espiritual? Deixe seu comentário abaixo. O sétimo mistério é as duas testemunhas do Apocalipse. Entre todas as profecias do livro do Apocalipse, uma das mais misteriosas e debatidas é a que fala sobre as duas testemunhas. Quem são elas? Seriam personagens literais ou símbolos de algo maior? Estariam elas vivas nos dias de hoje, aguardando o momento de sua manifestação? Vamos mergulhar profundamente nesse mistério e analisar cada detalhe dessa profecia que, segundo o próprio Apocalipse, terá um impacto gigantesco no destino da humanidade. A profecia das duas testemunhas aparece no capítulo 11 do livro do Apocalipse, escrito pelo apóstolo João. Vamos ler o que esse trecho nos diz. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Senhor da terra. Apocalipse 11, 3 e 4. Aqui, vemos três elementos principais. As duas testemunhas que profetizam por 1260 dias, elas vestem pano de saco, um símbolo de arrependimento e luto. São chamadas de as duas oliveiras e os dois castiçais. Essas informações já levantam várias perguntas. Quem são essas testemunhas? Elas representam figuras reais ou são símbolos de algo maior? E qual a importância desse período de 1260 dias? Para responder, precisamos analisar as diferentes interpretações dessa profecia. Desde os tempos antigos, estudiosos da Bíblia tentam identificar essas testemunhas. Ao longo da história, surgiram três interpretações principais. As duas testemunhas são Moisés e Elias. Essa é uma das teorias mais populares. Moisés representa a lei e Elias representa os profetas, dois pilares fundamentais do Antigo Testamento. Moisés e Elias apareceram junto com Jesus na Transfiguração, Mateus 17:3. Elias realizou milagres semelhantes aos das testemunhas, como fazer descer fogo do céu, 2 Reis 1:10. Moisés teve poder sobre as águas do Egito, assim como as testemunhas têm poder sobre rios e mares, Êxodo 7:20. As duas testemunhas são Enoque e Elias. Outra interpretação sugere que as testemunhas sejam Enoque e Elias, pois, segundo a Bíblia, esses foram os únicos dois homens que nunca experimentaram a morte física, sendo arrebatados diretamente por Deus. Ambos foram levados ao céu sem morrer.
Gênesis 5:24, 2 Reis 2:11. Hebreus 9:27 afirma que todos os homens devem morrer uma vez, sugerindo que esses dois poderiam retornar para cumprir esse destino. As duas testemunhas são um símbolo da Igreja e de Israel. Essa teoria afirma que as testemunhas não são duas pessoas específicas, mas sim símbolos do povo de Deus ao longo da história. Em Apocalipse 1:20, castiçais simbolizam igrejas, sugerindo que as testemunhas representam os verdadeiros seguidores de Deus. Oliveiras são frequentemente usadas para representar Israel e os gentios convertidos. Romanos 11:17. A perseguição descrita no Apocalipse reflete o sofrimento histórico da Igreja e de Israel. Essas três interpretações levantam debates intensos. Mas o que realmente acontecerá quando as testemunhas surgirem? A profecia descreve que as testemunhas terão poderes extraordinários. Fogo sairá de suas bocas para consumir seus inimigos. Apocalipse 11:5. Terão poder para fechar os céus e impedir a chuva, assim como Elias fez. Apocalipse. 6. Poderão transformar águas em sangue e trazer pragas sobre a terra como Moisés no Egito. Apocalipse 11:6. Mas após sua missão de testemunho, algo chocante acontecerá. Elas serão assassinadas pela besta. Apocalipse 11:7. Seus corpos ficarão expostos por 3 dias e meio em uma grande cidade, simbolicamente chamada de Sodoma e Egito. As pessoas celebrarão suas mortes, enviando presentes umas às outras, pois odiavam suas mensagens. Mas então, o inimaginável acontece. Depois de 3 dias e meio, as testemunhas voltarão à vida. Apocalipse 11:11. Um grande terremoto ocorrerá, destruindo parte da cidade e matando milhares de pessoas. Apocalipse 11:13. Elas subirão ao céu diante de todos, em uma cena aterradora. Apocalipse 11:12. Essa ressurreição e ascensão ao céu marcarão um dos momentos mais impactantes do fim dos tempos. A profecia das duas testemunhas levanta uma questão crucial. Estamos próximos desse evento? Muitos estudiosos acreditam que a perseguição aos cristãos e o crescimento de conflitos globais indicam que a humanidade pode estar se aproximando dos dias descritos no Apocalipse. Alguns acreditam que as testemunhas já podem estar vivas e aguardando o momento de sua manifestação. Outros veem essa profecia como um alerta para que a humanidade volte para Deus antes que seja tarde demais. Seja qual for a interpretação correta, uma coisa é certa. Quando essas testemunhas surgirem, o mundo jamais será o mesmo. Ao longo deste vídeo, exploramos 7 dos maiores mistérios ocultos da Bíblia, desde o enigmático livro de Enoque e os gigantes Nefilim, até as profecias perdidas e o possível código secreto escondido nas Escrituras. Falamos sobre a Arca da Aliança desaparecida, o verdadeiro local do Jardim do Éden e, por fim, as duas testemunhas do Apocalipse. Mas a grande questão permanece. O que tudo isso significa? Seriam essas histórias apenas fragmentos de um passado distante? Ou existe uma conexão oculta entre elas, revelando um conhecimento perdido que poucos conseguem compreender? A Bíblia é um livro de fé, mas também é um documento repleto de enigmas, simbologias e possíveis mensagens codificadas. Talvez nunca tenhamos todas as respostas, mas uma coisa é certa: esses mistérios continuam a intrigar a humanidade há séculos. E agora eu pergunto a você: qual desses mistérios mais te surpreendeu? Você acredita que existem segredos ocultos na Bíblia que ainda não foram descobertos? Deixe seu comentário abaixo. E se gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais vídeos como este. Até a próxima!